Olá, estamos começando a nossa aula de hoje e na aula de hoje nós vamos estar comentando sobre o texto Botando para Quebrar, sugestão proposta no livro didático, na página 32. E o que nós precisamos saber inicialmente sobre esse texto é que esse texto ele pertence ao gênero crônica. E é perceptível isso a partir do momento que nós conhecemos as características. A partir do momento em que nós somos conhecedores do que realmente é uma crônica, fica fácil da gente identificar. Mas esse é um assunto que nós vamos estar aprofundando ainda na próxima aula. Então, inicialmente, é importante que a gente possa perceber toda a narrativa que está presente dentro desse texto. A presença das personagens, o contexto em que isso acontece, o momento em que a situação é gerada e o que acontece também dentro do texto. Nós podemos perceber que há toda uma propaganda, todo um marketing, há uma situação, um problema, há um motivo da personagem se dirigir até aquela loja. Então, é um texto que busca trazer para a gente um fato cotidiano, um fato da comercialização, da propaganda, que gera a necessidade na pessoa. A partir do momento que você cria a necessidade, no contexto em que aquela pessoa está passando naquele momento, aquela necessidade surge o interesse pelo produto. E foi o que aconteceu com a personagem, com a dona Nenê, nessa história. Ela estava assistindo TV e de repente ela viu um comercial que despertou muito a sua atenção a respeito de uma louça que não quebrava. Oxe, quem é que não queria uma louça realmente dentro da sua casa que não quebrasse? Então, ela foi realmente pesquisar para ver, para comprovar se realmente existia essa louça. E a partir do momento que ela chegou lá, ela foi realmente conferir. Ela pegou a louça e começou a jogar no chão, sendo que o funcionário da loja deu total liberdade para ela fazer isso. Por quê? Porque ele estava dizendo que realmente ele considerou o argumento de que aquela louça não quebraria. E então gerou toda uma situação de conflito, que eu não vou comentar, eu prefiro que vocês conheçam realmente essa situação. Mas o que vocês têm que fazer a partir do momento que estiverem lendo é exatamente estar buscando conhecer cada fato, conhecer cada situação que o texto traz e assim perceber o diálogo entre as personagens, a situação, a participação, a presença de novos personagens no decorrer da história, no decorrer dessa narrativa. Então, é uma sugestão de leitura muito boa e logo em seguida também tem uma atividade de exploração do texto que vai permitir com que a gente possa se aprofundar ainda mais nesse assunto. Então, gente, essa é a sugestão que eu trago para vocês. Leiam, façam a leitura do texto, página 32. Como você pode perceber, ele é um texto bem simples, que traz uma linguagem muito prática, uma linguagem muito simples no nosso dia a dia e que tem a presença de diálogo das personagens. E isso torna o texto muito prazeroso, muito divertido de se ler. Então que nós possamos também buscar ver qual é a lição, qual é a reflexão que essa crônica traz para o nosso dia a dia. Porque a característica marcante da crônica é exatamente essa: apresentar um fato, apresentar uma crítica ou uma reflexão de algo do nosso cotidiano, algo do dia a dia. Então, que nós possamos buscar, dentro desse texto, compreender qual é essa reflexão, qual é o sentido, qual é o problema do cotidiano que a crônica está apresentando para nós. E então, assim, construirmos o nosso pensamento crítico, para que a gente possa estar debatendo em outros momentos esse pensamento, esse assunto que vem sendo estudado nessa crônica, certo? Então, pessoal, estamos encerrando a nossa aula e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente, até mais.